Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma Live JR, os nossos encontros de toda sexta-feira à tarde aqui pelas redes sociais da Record TV, do Jornal da Record e também do portal r7.com. A nossa live também sempre é reapresentada nas sextas-feiras a partir das 6 da tarde na Record News, nosso canal de notícias aqui do Grupo Record. A gente vai falar nesta sexta-feira sobre a situação da indústria e do comércio durante a pandemia. Participa comigo dessa live o jornalista, apresentador do Jornal da Record, Celso Freitas. Celso, muito boa tarde. Boa tarde, Fara. Boa tarde aos nossos convidados. Nós vamos conversar então aqui, já que o Celso falou dos nossos convidados, vamos falar com dois economistas, um que fala pelo lado da indústria e outro representando o setor de comércio no país. Pela indústria, falo Renato Fonseca. Renato, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Isa. E a Isis Ferreira, também economista da Confederação Nacional do Comércio. Isa, muitíssimo obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, espectadores, Renato, Celso e Rodrigo. Maravilha. Isis, e já que você está falando em nome do comércio, eu queria saber como é que foi a situação do comércio varejista no ano de 2020, já que agora, no mês de março, nós completamos aí um ano de pandemia no país. Como é que o comércio se comportou de uma forma geral? Bom, a gente teve um ano sem dúvida, muito desafiador, né, para a atividade econômica em geral, especialmente para o comércio e para os serviços. O comércio, ele teve um primeiro momento muito difícil. Entre março e abril, a gente teve as maiores quedas do volume de vendas, né, das vendas físicas do varejo. A gente teve mais de 17% de queda em abril. E com o pacote de medidas que foi oferecido, né, pelo governo para recuperar a economia e para poder ajudar as famílias mais vulneráveis, principalmente as pessoas que estavam na informalidade, notadamente o benefício emergencial, a partir de maio e junho, a gente começou a ver uma recuperação em V, né, do volume de vendas do comércio. Já a partir de junho, julho, que coincide aí com o momento de flexibilização do isolamento social, a queda nos índices de isolamento social, a gente teve aí um retorno do volume de vendas ao nível pré-pandemia. Então, o comércio se recuperou muito rapidamente em função de, principalmente, benefício emergencial, redução nos índices de isolamento social a partir da segunda metade do ano e também a canalização das vendas pelos meios, né, digitais, e-commerce, redes sociais, que foram fundamentais também para ajudar aí algum nível de vendas para os comerciantes. Então, esses três fatores fizeram com que o comércio se recuperasse um pouco mais rápido do que os serviços, por exemplo, né, que naturalmente envolvem mais aglomeração de pessoas. Então, o comércio recuperou, infelizmente encerrou o ano, dezembro, a gente teve uma queda muito expressiva em relação a novembro, 6,2% no volume de vendas, já coincidindo com a redução do benefício emergencial e com o fim do benefício entre janeiro e fevereiro. Agora a gente tem um início de ano em que essa desaceleração das vendas está seguindo, né? A desaceleração ela é latente, a gente está há 3 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, com redução nas vendas, embora a gente tenha encerrado o ano com vendas ainda em nível positivo, um crescimento de 1,2%, mas a gente tem que ressaltar que dezembro, janeiro de 2021 e fevereiro foram meses em que a gente já percebe uma desaceleração em razão do fim do benefício, em razão do agravamento da pandemia, né? Nós estamos vendo novos lockdowns, infelizmente a situação está pior do que antes, do que no início da pandemia no ano passado, do que em março do ano passado. A gente tem esse marco dos 12 meses, que também é um marco negativo nas estatísticas. Infelizmente, a gente está falando da saúde das pessoas, embora a gente defenda, né, que as lojas precisam estar abertas com todos os cuidados, com todas as medidas de segurança, mas o fato é que a gente também tem que pensar na saúde das pessoas, na coletividade. Mas o comércio encerrou 2020 com um resultado positivo, porém, os desafios se impuseram agora nesse início de ano, em relação à piora na crise, ao recrudescimento na crise, ao calendário atrasado da vacinação, que é uma medida econômica que a gente considera aí a mais segura e a de longo prazo para fazer a recuperação não só do setor, mas da economia como um todo.
e também o momento mesmo, né, da crise, essa piora que está atingindo todos os estados. Tá certo, Isis. Como a gente está falando aqui de 2 setores, eu vou fazer 2 perguntas, uma para cada um, e depois o Celso faz uma pergunta também para a Isis e para o Renato. Antes, a gente lembra o nosso amigo internauta que está acompanhando essa live JR, que você pode enviar as suas perguntas pelas redes sociais. Pode falar com a gente no Portal R7, no Facebook ou no YouTube. Hoje, excepcionalmente, o nosso Instagram está com um problema técnico, nós estamos tentando resolver para que você também possa acompanhar pelo Instagram, se for o caso. De qualquer forma, essa live é reexibida a partir das 6 da tarde na Record News. Renato Fonseca, a Isis disse agora há pouco de um resultado positivo na maior parte do ano passado. Para a indústria parece que foi diferente um pouco, houve uma queda de 4,5% em 2020 para o setor, é isso mesmo? Isso, acho que no acumulado, né, a gente, na média, quando a gente compara o final do ano, você tem essa queda na produção industrial e até no PIB, mas a indústria acompanha o movimento do comércio, né? Foi uma crise que foi gerada pelo fechamento dos pontos de vendas, então atingiu os serviços primeiro, depois rapidamente o comércio, e assim que o comércio começa a cancelar, né, as encomendas, a indústria também começa a parar totalmente. Então a gente teve realmente um mês muito ruim em abril, março, abril o pior mês, mas a recuperação também começou rápido em maio. Assim que os pontos de venda foram reabertos, né, assim que o comércio começou a vender, a indústria também começou a vender. Tá? Certamente tem uma diferença entre setores, né? Alguns setores sentiram menos a crise, todo o setor de alimentação, né? Assim como os supermercados ficaram abertos, os setores de alimentação continuaram funcionando. A mesma coisa em produtos de limpeza, higiene pessoal e a parte farmacêutica, né? Foram os 3 setores que conseguiram rapidamente se recuperarem dessa crise e passar com maior facilidade. Por outro lado, os setores que a gente chama de bens de consumo duráveis são aqueles bens que você pode deixar de consumir, você pode esperar um ano, né? Até mais, se for o caso, seja um novo roupa, móvel, automóvel, são setores que sentiram muito, né? E eles realmente não conseguiram se recuperar. Em termos de venda, a indústria até fechou o ano, não diria totalmente no azul, mas um pouco acima do que estava o ano passado. A gente também conseguiu, assim como o comércio, superar o nível pré-crise ao fim ali do terceiro, por 4 trimestre de 2020, né? E entrando em 2021 com uma boa expectativa. O comércio sofria muito naquele momento com falta de insumos, né? Devido também à recuperação, a gente pode até detalhar isso mais à frente, e com uma expectativa de que a gente ia entrar em 2021 e com uma retomada de crescimento, mas como a Isis pontuou bem, a gente já no janeiro, fevereiro, já começou a ter sinais de que a situação não seria como esperada no ano passado, e agora a gente está vendo, né, novas rodadas de restrições à mobilidade das pessoas, e isso certamente vai afetar a economia como um todo. O Renato falou aí em falta de insumos, né? Em alguns setores é possível sentir uma demora que o consumidor enfrenta para a compra de produtos. A indústria sofre com a falta de matéria-prima, consequentemente o comércio também sofre. A pandemia criou um hiato na cadeia e só quando há demanda há produção e abastecimento? Eu acho que a pergunta cabe aos dois aí, porque é indústria e comércio. Sim, bom, posso começar, não sei se o Renato depois complementa. De fato, houve sim um comportamento muito diferente em relação à recuperação dos setores, uma mudança de comportamento temporária dos consumidores, e isso fez com que houvesse realmente um descompasso entre o fornecimento da indústria e os pedidos do comércio, né? Houve realmente um descompasso na recomposição dos estoques pelo comércio nos primeiros meses da flexibilização, nos primeiros meses da segunda metade do ano, né? Digamos no terceiro trimestre do ano. Essa mudança de comportamento dos consumidores e a questão da essencialidade dos segmentos do varejo
provocou aí essa dinâmica desse descompasso entre o que o comércio havia, entre os pedidos do comércio e a capacidade da indústria de atender, além das questões logísticas, né? A própria pandemia, a necessidade das pessoas estarem em casa, isso gerou aí uma questão logística, uma dificuldade logística. O Renato falou, né, que os segmentos considerados essenciais, eles permaneceram abertos durante todo o tempo. Então, naturalmente, no início, houve uma corrida, né, das pessoas por aqueles produtos de alimentação e medicamentos, e isso fez com que o comércio precisasse buscar uma superestocagem, digamos assim, nos primeiros momentos da pandemia, o que foi se normalizando nas semanas, né, conforme as semanas foram passando. Por outro lado, alguns outros segmentos que dependem muito do comportamento do consumidor, esses sofreram mais, e só no finalzinho do ano passado é que mostraram aí alguma retomada. A gente teve, as pessoas estão mais em casa, então as pessoas demandaram mais itens de materiais de construção, fazendo pequenas reformas, pequenos ajustes nos seus home offices, e isso naturalmente fez o segmento de materiais de construção, por exemplo, obter um resultado positivo. Então, a dinâmica dos segmentos do varejo, tanto no conceito restrito quanto no conceito ampliado, ela foi muito diferenciada. E isso impactou naturalmente, né, os pedidos da indústria. E aí houve sim esse descompasso. A gente percebeu isso, a gente tem um índice de estoques em que a gente acompanha, né, o nível dos estoques diante da programação das vendas. E desde o início da flexibilização, ou seja, desde o início do segundo semestre do ano, o comerciante ele veio reportando dificuldades de recompor os seus estoques. Primeiro porque o custo também está diferente, né? A gente tem um momento inflacionário diferenciado, o comerciante ele não consegue repassar, ele não está com espaço para repassar esse custo para o consumidor. Então, as margens do comércio elas foram muito reduzidas, isso é bom a gente ressaltar. Embora o comércio tenha retomado o nível de volume de vendas anterior à pandemia, as margens elas são menores porque o comerciante precisou investir em novas maneiras de canalizar suas vendas, ele precisou inovar, ele precisou fazer melhor com aquilo que ele já tinha. Então, naturalmente, isso reduziu as margens, né? Isso reduziu as margens dos varejistas. Então, quer dizer, essa dinâmica acabou produzindo esse descompasso aí entre os pedidos do comércio e indústria, entre a capacidade da indústria mesmo de fornecer os produtos. Também houve uma questão do câmbio, né, que a gente teve uma depreciação cambial que também impactou os preços. Enfim, foi um ano em que realmente a gente teve dificuldades de vários lados, e isso acabou influenciando a atividade, né, toda a cadeia produtiva, não só na indústria como no comércio. Renato. Complementando o que a Isis colocou, né, primeiro momento, quando você teve uma forte queda nas vendas, né, praticamente as empresas ficam sem receita, né, a indústria chegou a operar com 50% de capacidade em abril. A primeira decisão se eu não tenho receita, eu não posso acumular estoques, porque isso vai exigir que eu fique pegando capital emprestado, e estava muito difícil, principalmente no início ali da crise. Então, a decisão vamos, como o termo que a gente usa, desovar os estoques, deixar esses estoques correrem. E mesmo no início da recuperação, essa foi a decisão de várias empresas. O problema é que a recuperação veio muito rápido, né? Ou seja, se proibiu os consumidores de ir à rua e, de repente, permitiu novamente os consumidores de voltarem a consumir. Então, a cadeia começou a demandar. E isso desestrutura toda a cadeia de produção. Por quê? Porque alguns setores eles têm capacidade de reiniciar sua produção rapidamente. Outros não. Então, por exemplo, um setor como o siderúrgico, que trabalha com alto forno, quando você desliga o alto forno, você vai levar meses para voltar ele funcionar com a capacidade normal, né? Não é simplesmente ligar a máquina e desligar a máquina, né? Então, a empresa ela evita fazer esse desligamento, mas quando ela acaba fazendo, ela foi obrigada a fazer naquele primeiro momento, ela tem dificuldade de voltar. Então, começa a faltar peças, começa a faltar componentes dentro da cadeia. Então, você começa a ter produtos incompletos, você não consegue entregar, né? Não é só a questão, como faltou muito também, a questão do papelão, né? Na questão das embalagens,
houve um problema de oferta, houve uma redução na coleta de reciclados no período, mas o setor de papel e papelão estava exportando muito também, porque o mundo estava, a China começou a recuperar rápido. Então, você às vezes tem um produto, mas não tinha embalagem. Às vezes você tinha parte do produto, não tinha o produto inteiro. Então, a indústria começou a ficar com dificuldade de atender demandas. Isso continua. Ao fim do ano, a gente fez uma pesquisa que mostrou que 75% das empresas industriais estavam com dificuldade de conseguir insumos, né? É uma coisa que se generalizou em todo o setor industrial, né? Então, é muito comum, né? Como a Isis colocou, você ia numa loja, tinha um tipo de fogão, mas não tinha outro tipo de fogão. Você tinha que escolher, você não dava para fazer toda a linha completa. Isso evitou que a indústria tivesse um desempenho ainda melhor durante os últimos 3 meses do ano, naquele momento que a gente estava em recuperação. Você tinha demanda, as pessoas voltando a comprar, né? Grande parte dos consumidores fez uma poupança forçada, e assim que foi possível voltar o comércio, eles começaram a voltar a compra, mas você não conseguia atender essas demandas. E é um problema que a gente vive ainda hoje, né? E provavelmente a gente vai continuar enfrentando durante o segundo trimestre. Ou seja, por mais que esse momento agora de fechamento possa até ser mais rápido do que no ano passado, mas a gente ainda vai ter um problema da desestruturação das cadeias produtivas, né? Porque alguns setores não têm condições de atender a demanda do tamanho que ela está hoje. Renato, você tem alguma notícia, já que a gente está falando sobre reflexos da pandemia no comércio e na indústria, você tem alguma informação sobre ameaça de desabastecimento na indústria farmacêutica, por exemplo? Não, a gente não, acho que nenhum tipo de indústria a gente chegou no país com esse problema de ameaça, até porque também nesse momento o que nós estamos trabalhando é um tipo de fechamento que não está atingindo toda a indústria de uma maneira muito forte, né? A indústria geralmente está localizada em lugares mais distantes dos centros comerciais, não é lugar de grande aglomeração, com todas as medidas tanto que as empresas, né, aprenderam, né, os cuidados que deve se tomar, o trabalho em turnos diferentes, evitando essa aglomeração em restaurantes, por exemplo. Tudo isso, acho que já houve uma adaptação e a gente está conseguindo, nesse momento, continuar produzindo. Agora, precisa ter o consumidor, né? Se as medidas se acirrarem, ou seja, a gente ficar com medidas mais estritas, como a gente teve lá atrás, você vai acabar não tendo o consumidor, o comércio fecha, para de comprar da indústria, a indústria também para de fornecer. Você pode ter casos pontuais, Rodrigo, isso sempre acontece, ou seja, como eu falei, as cadeias estão desestruturadas. Então, pode ser que faltou um tipo de produto num momento, mas isso recupera. Uma coisa generalizada, não. Agora, provavelmente a sua pergunta pode ser também influência do que está acontecendo no sistema de saúde, que nós estamos com dificuldade não só de leitos, mas também de o material para anestesiar, o oxigênio, mas isso vem exatamente dessa demanda muito elevada dentro dessa cadeia e está pressionando a cadeia nesse momento. Mas eu não diria que vai faltar produto no Brasil, seja de qualquer tipo, de uma maneira mais generalizada. Celso? Eu estive momentaneamente fora do ar por queda de energia aqui, estou de volta. Ô Celso, só para lembrar aqui, Celso, para informar também o nosso internauta, que deve estar ouvindo alguns barulhos, são os trovões aqui que acontecem aqui sobre a emissora, tá a chuva caindo, você já teve problema de queda de energia temporária aí, mas já está de volta, por favor, siga com a sua pergunta. Eu queria perguntar aos economistas o seguinte: o auxílio emergencial do ano passado ajudou a aquecer em parte a economia, né? Foram 250 bilhões de reais para quase 70 milhões de brasileiros. Agora são 44 bilhões para 47 milhões de pessoas. Isso até o meio do ano, né? Qual o impacto disso no comércio e na indústria? Bom, acho que eu vou começar novamente. Só aproveitando o gancho da última resposta que o Renato colocou, houve uma velocidade realmente muito grande, muito alta, né? A gente teve uma dinâmica muito veloz de recuperação aí da atividade produtiva, principalmente do comércio,
o conjunto de medidas que foi tomado, né, para recuperar a atividade, em comparação a outros países, a outras economias, produziu um efeito extremamente rápido na recuperação, principalmente do comércio. Então, isso influenciou realmente a atividade no setor e também a capacidade de pedir, né, de fazer os pedidos em indústria. O auxílio emergencial, como o Celso bem colocou, no ano passado, foi uma das principais variáveis aí que respondeu, né, que fez com que o comércio respondesse dessa maneira um pouco mais positiva. Esse ano, de fato, o valor que deve chegar a próxima 44 milhões, né, como estimado, esse valor representa mais ou menos 15%, 14, 15% do que foi despendido no ano passado. Esse valor é também pouco mais de 2% do faturamento total do varejo no Brasil. Então, o alcance dessa medida esse ano, naturalmente, será menor. O impacto no comércio vai ser muito menor, porque o valor da parcela, o alcance em termos de número de famílias beneficiadas vai ser menor. Então, é natural também que o impacto no varejo seja menor, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ter o início do benefício emergencial aí a partir dos próximos meses, com esse valor menor, que deve garantir algum nível de consumo, algum nível de pagamento de despesas e, enfim, despesas correntes e dívidas, ao mesmo tempo a gente tem um cronograma de vacinação que anda a passos lentos e a gente tem uma piora muito expressiva nos números, né, da pandemia. Então, quer dizer, por mais que você tenha um auxílio emergencial que vai garantir aí algum nível de consumo e algum nível de alguma possibilidade, alguma recomposição da renda, né, das pessoas poderem, né, pagar as suas despesas correntes, existe esse limitador. A gente está no pior momento da crise e isso naturalmente vai fazer, já está fazendo, né, com que muitos estabelecimentos tenham que fechar em várias cidades, em cidades importantes. O comércio ele é muito dependente das pessoas na rua, por mais que a gente tenha visto aí quase 40% de aumento no faturamento real das vendas, né, dos estabelecimentos do varejo no ano passado, o varejo ainda depende muito das pessoas na rua e a gente está vivendo um momento de restrição a esse fluxo de pessoas, né? Com essa maior necessidade do isolamento social. E eu não digo nem só nos serviços, porque os serviços, eles necessariamente envolvem mesmo aglomeração, os serviços estão demorando mais para se recuperar, estou falando do varejo em si. Com essa necessidade de a gente aumentar o isolamento social agora, e a gente já está vendo a desaceleração nas vendas, e a gente deve continuar vendo isso no segundo trimestre do ano, e potencializado por esse atraso na vacinação, ainda que a gente tenha um impacto positivo do benefício emergencial, que vai ser um valor bem menos expressivo do que o ano passado. E a gente também tem que lembrar que o mercado de trabalho ele está ainda numa situação de muita fragilidade, né? A gente teve essa semana o resultado positivo em janeiro, o Brasil criou cerca de 260 mil vagas formais, isso de acordo com o Ministério da Economia. É um dado positivo, né, num contexto tão negativo que a gente tem vivido, mas o perfil das vagas também a gente tem que observar. E possivelmente a gente não deve conseguir ver novos resultados tão favoráveis em função desse agravamento da crise, em função da necessidade de fechamento dos estabelecimentos. Você, comerciante, se você precisa fechar as suas portas, se você precisa interromper ou reduzir muito o seu faturamento, como você vai pensar em investir em contratar mais pessoas? Então, a gente está na expectativa também de ver a prorrogação do programa de manutenção do emprego e da renda, que foi a possibilidade de redução da jornada, com redução proporcional dos salários, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho. Isso foi fundamental para a gente manter algum nível de emprego. A gente poderia ter visto aí, a gente tem pelo IBGE mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no final do ano, a gente poderia ter visto esse número muito maior, caso não fosse esse tipo de iniciativa desse programa, né, do benefício que foi concedido aí a partir do seguro-desemprego. Então, esse pacote de medidas, notadamente o auxílio emergencial agora, né, a partir de abril, vai ajudar sim o varejo. A gente espera que o programa de manutenção do emprego e da renda também possa segurar, manter algum nível de emprego, mas em tamanho muito menos expressivo, né? A gente deve ver algum impacto, mas um impacto muito menor. Tanto é que a gente vem aí
revendo as nossas projeções para o volume de vendas esse ano. A gente também olhando as projeções para o número de lojas, né, no varejo, estabelecimentos no varejo que estão fechando. A gente tem uma defasagem em termos estatísticos. Enfim, então, essas revisões todas acontecem nesse momento em que a gente está nessa piora da pandemia e também o valor do benefício aí é menor para caber dentro do limite, né, de gasto que é possível nesse momento. A gente tem aí uma situação fiscal que também demanda muita cautela. No ano passado, a gente teve uma evolução da dívida, uma evolução muito expressiva da dívida pública. Quer dizer, o momento a gente tem sim que reverenciar, né, a nova rodada do auxílio, mas será de menor impacto, com certeza. Falou, temos aqui alguns comentários dos nossos internautas. A Eunice de Jesus Ribeiro, que acompanha pelo Facebook da Record TV, diz o seguinte: tem uma padaria, tenho funcionários para pagar e o movimento caiu muito, estamos desesperados, somos do ramo da alimentação. O Neil Silva, que acompanha pelo YouTube do Jornal da Record: os insumos para a transformação de plástico estão um absurdo. Por que isso? Renato, se você puder responder. Em cima disso, Renato, também desse comentário aqui do Neil, eu conversava com uma empresária, ela tem uma loja e-commerce pela internet, vende móveis de decoração e reclamava da mesma questão. Os insumos, a matéria-prima subiu demais. Ela não tem como repassar tudo para o consumidor, ao mesmo tempo o consumidor quer questionar por que subiu tanto o produto e ela fica numa situação difícil. O que você pode falar sobre esse fenômeno? A pessoa quer comprar, o consumidor quer adquirir o produto, mas o produto sobe demais por conta de falta de matéria-prima, enquanto isso o prazo para entrega também aumenta ainda mais. Como é que fica o comerciante, como é que fica a indústria sob esse quadro? Olha, o que está acontecendo, na verdade, é uma redução de margem, né? Porque você está num cenário ainda de risco de não ter consumidor, né? E você não tem como repassar isso tudo. E por que o preço está elevado? Acho que tem dois fatores, tá? Tem os fatores que nós conversamos, que realmente houve uma redução da oferta, ou não direi redução, a oferta não conseguiu acompanhar a demanda pela essa desestruturação, então alguns setores não conseguem produzir ao acompanhamento da demanda, e você tem o efeito da taxa de câmbio, né? Quando você olha os preços, né, e aí, consumidor de uma maneira geral, é só avaliar dois indicadores que todos nós conhecemos. O IPCA, porque toda a hora está saindo, né? Está lá 4%, no máximo 5%, pode chegar, mas esse tipo de inflação, se você olha aquele que reajusta o aluguel, que já passou de 20%, grande parte desse aumento são preços industriais do produtor, ou seja, o que o produtor industrial tem que pagar para comprar esse produto dentro da cadeia. Na verdade, você teve um aumento, quando você olha o IPP, que é esse indicador do IBGE, de 18%. Então, tem uma diferença, assim, eu estou pagando 18% mais caro e estou vendendo apenas 4% mais caro, porque eu não consigo repassar isso tudo, né? Essa decisão do Banco Central de aumentar a taxa Selic de 2 para 2,75, né, na entrada de uma nova crise, né, chama atenção por causa disso, é muito olhando o que aconteceu nesses preços nos últimos 3 meses, né? Então, a expectativa era que, olha, a crise passando, como a gente estava lá no final do ano, a crise passando, né, a economia volta a crescer, o câmbio vai voltando para o seu lugar, ou seja, a moeda brasileira vai se valorizando, né, como isso estava acontecendo com outros emergentes do mundo, né, os investimentos voltando. Só que quando chegou em janeiro, né, quando passou a virada do ano, a gente percebeu que a nossa segunda onda estava chegando da doença. Então, a incerteza manteve o câmbio acima de R$5 por dólar, né? E isso afeta o preço de toda a cadeia, principalmente plástico, que é baseado no petróleo. O preço do petróleo aumenta, todo o preço da cadeia de derivados, né, e a parte de plástico também vai aumentar. O preço do minério também vai aumentar. A gente viu isso no preço da agricultura, o consumidor sentiu isso mais fácil, né, quando o preço do arroz subiu lá atrás, mas o preço da soja também subiu muito, porque são produtos baseados no preço internacional. Com isso, é alimentação de frango e de gado. Então, o preço
de proteína, ou seja, de carne ou de frango, também começa a subir muito. Então, você tem hoje na economia, sim, uma pressão de preço pelos insumos, né? Seja porque você não tem, você disputa para contratar o insumo, ou por esse efeito que vem do comércio internacional. A expectativa é que, se a gente conseguir passar esse momento agora de restrições de mobilidade, ou seja, se essa crise que eu chamo de artificial, que quando você fala, é a crise que está todo mundo proibido de consumir, né? Bom, agora a gente volta a consumir. Se a gente conseguir passar por isso, a gente vai voltar numa dinâmica de os preços vão começar a cair e as coisas vão se ajustar. Mas, nesse momento, o que a gente está percebendo é exatamente isso, o comentário que foi colocado. Eu não consigo repassar o meu aumento para o meu consumidor, porque senão ele não compra, né? Mas eu estou com um preço muito mais alto. Então, a própria Isis mencionou no início, houve uma queda de margem no comércio, mas também uma queda muito forte de margem também na indústria, que ela vai tentando se segurar durante a crise, mas corre o risco da gente ter um crescimento maior ainda da inflação e aí uma intervenção maior do Banco Central em termos de juros. Renato e Isis, o governo de São Paulo criou uma linha de crédito para micro e pequenos empresários em torno de 100 milhões de reais. 1 ano de carência, 60 meses para pagamento. Redução de ICMS para alguns setores e isenção até para produtores de leite. Essa é uma medida que deveria ser replicada em outros estados? Há alguma coisa que o comércio e a indústria esperam do governo federal frente a essa pandemia? Bom, acho que eu vou novamente começar. De fato, esses programas para auxiliar as empresas de menor porte, de micro porte, de pequeno porte, eles são fundamentais, né? Os programas de crédito, a gente viu uma injeção de liquidez enorme no sistema bancário como uma das frentes aí para enfrentamento da pandemia. Então, houve uma injeção de liquidez, o sistema bancário extremamente, com muitos recursos, e, de fato, houve uma demora para que esses recursos chegassem aí, principalmente nas empresas de menor porte, que são aquelas que mais empregam, né? Vale a gente lembrar. Então, esse tipo de iniciativa do governo de São Paulo foi replicada, sim, em alguns outros estados. O governo federal também adotou algumas medidas, como o PES, o Pronamp, enfim, que puderam, já num segundo momento da pandemia, ajudar, né, a fornecer o crédito para essas empresas a baixo custo. Mas, infelizmente, agora no início do ano, o Banco Central já começou a tirar alguns estímulos, né, de liquidez. E agora, com essa segunda onda, a gente, na verdade, vai precisar rever isso, né? Porque quando você precisa fechar a sua loja, principalmente naquele segmento que é considerado não essencial, né? A gente precisa, de alguma maneira, ajudar esse pequeno empresário a manter o emprego, a pagar as suas contas, evitar a inadimplência, que é ruim, né, para o sistema financeiro como um todo. Então, esse tipo de medida no crédito, se a gente, pelo lado da renda, né, não tem como enxergar aí, por conta da incerteza toda que paira, como o Renato bem colocou, essa palavra incerteza, ela está aí, novamente ela ressurgiu, né, nesse início de ano como uma variável aí que dificulta a gente enxergar os cenários mais à frente. Então, com isso, é necessário que o crédito também cumpra um papel importante. Pelo lado da renda, a gente tem uma restrição, pelo lado do mercado de trabalho, a gente tem uma restrição para o consumidor. E aí a gente tem que olhar também o desempenho das empresas, o desempenho das empresas de menor porte. A gente teve no ano passado 75 mil lojas somente do varejo fechadas, encerraram em definitivo as suas atividades, né, no Brasil todo, somente aí no intervalo da pandemia até o final de 2020, e pelo menos 90% dessas 75 mil lojas foram empresas de micro e pequeno porte. Então, essas empresas, elas têm uma capacidade de reação muito menor, muito aquém das empresas de grande porte, né? Uma crise que foi tão rápida, se espalhou tão rapidamente pela economia real. Então, são lojas de bairro, são empresas não só do varejo, empresas também do setor de serviços. A gente tem aí uma defasagem dessa estatística. Existem muitas empresas que não estão operando mais, mas ainda estão com CNPJs ativos. Então, isso ainda não reflete tanto. Por isso, esse número de lojas, 75 mil, ele pode até aumentar
né, caso a gente não tenha uma ajuda efetiva, né, pelo lado do crédito para essas empresas de menor porte. Realmente, esse tipo de iniciativa, a questão da refinanciamento, né, de tributos é fundamental também. Se você não está faturando e você tem dívidas em andamento, sejam elas dívidas de capital de giro, né, empréstimos de capital de giro, ou até mesmo tributos a pagar, quer dizer, você precisa de alguma maneira fazer com que ou você amplie o prazo para pagamento, né, você melhore aí a questão do fluxo de pagamento através do crédito. Isso é fundamental nesse momento que a gente está vendo de pior aí da pandemia, a necessidade de estabelecimentos não essenciais fecharem as portas novamente. Renato, você quer complementar? Sim, Celso, a questão do capital de giro, do financiamento, ela é mais importante nesse momento, acho que a Isis colocou isso bem. Eu acho que essa medida de São Paulo é muito importante, mas a gente precisa de mecanismo que atinja um universo maior de empresas e do Brasil como um todo. E esse mecanismo já existe, tá? Quando a gente teve as medidas, né, o auxílio emergencial para proteger a população mais vulnerável, né, a renda ali da população brasileira. A gente teve a medida de você poder fazer negociações de redução de jornada ou suspensão para manter o emprego formal, que também foi um sucesso, né? Nós tivemos adiamento de pagamento de tributos e a grande dificuldade do governo foi conseguir achar a medida certa que fizesse com que o financiamento chegasse nas empresas. Por quê? Porque o risco das empresas quebrarem era enorme, né? E agora está voltando a ser grande novamente. Com isso, o setor, seja privado ou seja os bancos estatais, eles têm medo, ou eles não podem fazer esse empréstimo, porque eles têm que obedecer regras, né, de liquidez que eles precisam, eles não podem quebrar também. Como é que você convence isso? Como é que o mundo fez isso, né? O mundo fez isso com o Tesouro de cada país, dando a garantia dos empréstimos, né? E era isso que o Brasil precisava fazer e acabou fazendo com o Pronamp, que é o primeiro programa que foi feito para as micro e pequenas empresas, e o PEAC, com programas que chegam até grandes empresas, até 300 milhões de financiamento. Esses dois programas, eles responderam por 70% do volume de desembolso todos esses programas que aconteceram nesse período da crise para pequena empresa, né? Foram 92 bilhões do PEAC e 38 bilhões do Pronamp. Bom, nesse momento, o governo tem que começar a voltar com as medidas emergenciais. O auxílio emergencial está voltando, provavelmente o programa de defesa do emprego também está voltando, né? A gente precisa voltar com os programas de financiamento. E tem uma facilidade, o programa já existe, né? Pronamp hoje tem um projeto no Senado tentando fazê-lo permanente, mas eu acho que o governo pode ser mais rápido, né? Com uma nova MP, reeditar o programa, porque o programa deixou de funcionar em 31 de dezembro. Você tem uma ideia, no Pronamp, teve um aporte de recursos de 10 bilhões em 30 de dezembro, tá? 30 de dezembro teve um aporte, só que sobrou recurso, porque em um dia o sistema financeiro não conseguiu emprestar tudo. Então, hoje a gente tem recursos lá que podem garantir 7 bilhões sem novo aporte do Tesouro, né? Ou seja, você pode até dizer, não, legalmente o dinheiro tem que voltar agora para o Tesouro para depois voltar novamente. Mas isso não vai aumentar o endividamento, porque o dinheiro já saiu ano passado, esse dinheiro está lá reservado. Então, a gente tem a ferramenta, a gente precisa de agilidade para entender que o momento precisa de capital de giro urgente, né? E o programa está pronto, a estrutura está pronta, o setor bancário privado participou do programa, fez vários empréstimos e sempre chamando a atenção, não é doação de recursos para as empresas, é empréstimo, é dinheiro que está garantindo os empréstimos que são feitos pelas instituições privadas de financiamento, pelo Banco do Brasil, pela Caixa, tá? E esse dinheiro volta, na sua maioria, para o governo. E é essencial que isso seja reeditado imediatamente, ou a gente vai ter, sim, um número maior de empresas quebrando e de empregos desaparecendo. Bom, Fara, posso fazer uma última pergunta para o Renato? Isso, uma última pergunta, claro, com resposta curta também, que o nosso tempo está chegando ao final, Celso. Por favor, fica à vontade. Duas grandes indústrias multinacionais encerraram as atividades no Brasil, a Ford e a Sony. Isso preocupa, Renato? Isso preocupa e muito, né? Isso rende um outro debate aqui de 40 minutos, mas vou ser bem pontual, né? É óbvio que sair duas empresas na indústria que nós temos hoje
Você pode dizer, não vai ter um emprego, um impacto no emprego generalizado. Tem localizado, Taubaté está sentindo muito, Bahia está sentindo muito a saída da Ford, mas eu acho que é o exemplo. A Ford foi uma empresa que veio para o Brasil no início da nossa industrialização. Ela divide essa história e é um símbolo mostrando a dificuldade que a indústria sofre hoje. A indústria brasileira, ela caiu, ela encolheu de 2009 até 2019, né? Ela caiu 1% ao ano em média. Então, a indústria não está com competitividade para concorrer, seja com importados aqui dentro, seja com os produtos lá fora no comércio internacional. Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada custo Brasil. Eu diria, o primeiro problema é o sistema tributário nacional, que é um sistema complexo, que tem uma alta burocracia e encarece mais os produtos de cadeia mais longa. Então, se a gente não trabalhar nesse problema das reformas estruturantes, a gente pode até se recuperar da crise, mas vai continuar crescendo 1% ao ano, como o PIB cresceu nos últimos 3 anos. Isis, nós temos 30 segundos. Se você quiser fazer alguma consideração final sobre o comércio, fica à vontade. Como o Renato falou aí na última pergunta, a gente tem uma urgência muito grande em relação a algumas medidas para auxiliar também as empresas nesse momento. Os lockdowns estão acontecendo, os fechamentos estão acontecendo, as empresas estão tendo novamente uma redução muito rápida nos seus faturamentos, né? Então é necessário que o sistema financeiro também entenda que realmente não é uma doação de recursos, é necessário que o sistema financeiro entenda que existe um papel também que eles devem cumprir, né, na retomada da economia, na sustentação aí de algum nível de atividade para essas empresas. Essas empresas de pequeno porte são aquelas que empregam mais, principalmente nos serviços. Os serviços ainda estão 30%, né, encerraram 2020, 30% aquém do volume de negócios diante da pandemia. Então, a gente teve um impacto muito expressivo no turismo, as perdas no turismo já superam mais de 270 bilhões, né? Só aí no ano passado superaram esse valor. Então, a gente precisa olhar para essas empresas do setor terciário, porque são as que mais empregam, são as intensivas em mão de obra, e de uma forma rápida. Não tem como a gente esperar, né? Não dá para a gente esperar. Isso, obviamente, diante de um contexto em que a gente precisa ter alguns cuidados, né? O governo precisa ter alguns cuidados em relação ao fiscal, mas a gente tem que olhar para esse momento, que é um momento pior do que a gente viveu no ano passado. Tá bom. Isis Ferreira, pela Confederação Nacional do Comércio, obrigado pela sua participação. Também agradecendo ao Renato Fonseca, da Confederação Nacional da Indústria, os dois economistas, e ao grande Celso Freitas, participando com a gente sempre aqui da Live JR, que volta na próxima sexta-feira, sempre com o assunto do seu interesse. Obrigado, Renata, Isis, Celso Freitas. Lembrando que esta Live JR será reexibida a partir das 6 da tarde, nesta sexta-feira, na Record News. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e um ótimo fim de semana a todos.